Olha, pá, tenho aqui uma ideia para partilhar contigo, que eu, pelo menos, eu gosto muito de fazer experiências comigo próprio. Força. Cada vez menos, porque depois traz mazelas, ou pode trazer, mas gosto de fazer muitas experiências e explorar muito o interior. Tanto é que eu tipo para ir para a filosofia e hei de fazer filosofia, a não ser que sinta que a internet me satisfaça por completo e consiga trazer filósofos e que se calhar que a experiência seja a mesma. E pronto, eu estava a ler aqui o livro do Sapolsky, do Robert Sapolsky, que acredito também conheças, e ele estava a dizer que nós temos a amígdala central, que é responsável principalmente por medos primitivos. E temos outra amígdala perto da amígdala central, que é a amígdala basolateral, que é responsável principalmente por medos aprendidos. Como por exemplo, ouço um som, por exemplo, agudo, a nível de exemplo, e fico com medo, porque aprendi que aquele som agudo de alguma forma é mau, porque tive uma experiência má quando vi um som agudo. Como por exemplo, se calhar alguém, como exemplo, um som agudo, pronto, vamos simplificar. E que quando nós perdemos esse medo desse estímulo, de som agudo, não é necessariamente porque a amígdala basolateral deixa de enviar sinais ou de ser ativada a dizer medo, medo, medo. Mas sim porque as outras conexões do cérebro, e principalmente até tenho ideia, ou a associação do córtex frontal é que diz, tipo, não precisas ter medo, está tudo bem. Isto acontece inclusive depois desse som acontecer, por exemplo. Okay? Ou seja, o som acontece, a resposta acontece, de medo, mas depois, como não acontece nada, ok, quase, olha, não aconteceu nada, e ao longo do tempo vai acontecendo a desaprendizagem desse medo, do som agudo. Ou seja, aqui estou a falar de um condicionamento clássico, claro. Pá, e isso para mim foi super interessante, porque eu fiz o paralelismo para aquela questão de que às vezes se diz, casualmente, de que não conseguimos contrariar pensamentos. E eu lembrei-me neste sentido, lembrei-me e vi algumas pesquisas que, de certa forma, quero partilhar aqui contigo esta ideia de que se pode contrariar esses pensamentos. Do género, há um estímulo emocional que gera na pessoa determinado pensamento, ok? Como por exemplo, desvalorização dela própria. Estímulo, desvalorização dela própria, seja qual for. Ou seja, pensamento, não é? E de que, de alguma forma, é possível contrariar esse estímulo com, por exemplo, a nossa vozinha, usando a lógica, ou um estímulo até exterior, como por exemplo um cartão de enfrentamento. Porque um cartão de enfrentamento pode fazer isso, em certa parte, que é, quando há um pensamento negativo, a pessoa pega no cartão de enfrentamento e diz, por exemplo, eu tenho valor, e em baixo tem estímulos emocionalmente competentes que meio que contradizem este pensamento. E ao longo do tempo e com repetição esta resposta emocional vai diminuindo. E então partindo contigo esta ideia, se não é possível mesmo nós, com a nossa própria voz, cancelarmos a nossa voz má. Porquê? Porque eu já fiz este experimento dos cartões de enfrentamento e é muito fixe. Há estudos científicos que fizeram isso em soldados com depressão e ansiedade e foi espetacular. Mas eu até falo mesmo até de resultados imediatos em contextos super específicos ou em situações super específicas. Porque, por exemplo, eu estava deitado na cama e estava a ter um estímulo emocionalmente competente que me gerou certos pensamentos e certa ativação fisiológica. Pensamento de ativação fisiológica. E eu pensei para mim próprio, não porque... E inseri a listinha. Pá, e foi instantaneamente o corpo... Foi como se fosse um cartão de enfrentamento, mas aqui na cabecinha. E no caso foi isso que eu fiz. Eu pensei no não e no porquê que tinha escrito no meu computador e lembrar-me disso foi suficiente para aquela ativação fisiológica. Foi certinho, foi tipo mágica. Foi uma coisa impressionante.
Então eu partilho desta ideia, e agora partilho a segunda, que é mais polémica, que é: será que este contradizer não é mais eficiente quando nós cumprimos sempre aquilo que dizemos que vamos fazer? Por exemplo, isto aqui já é para a segunda ideia. Por exemplo, eu lembro-me de dar que o nosso córtex pré-frontal está completamente desenvolvido aos 25 anos, ou está mais maduro aos 25 anos, e que até lá os adolescentes são mais impulsivos, porque essa área não está completamente desenvolvida. De género, surge impulso, e o córtex pré-frontal não tem a capacidade madura suficiente de dizer: não vou fazer isso porque dá asneira. Ou seja, é quase como se a parte emocional acredita naquilo que tu estás a dizer, ou no teu raciocínio, para inibir esse impulso, que é uma coisa má, por exemplo, como fazer asneiras. Então esta ideia de quanto mais dizes a verdade e fazes aquilo que tu dizes, maior probabilidade tens de conseguir inibir estes pensamentos ou ativação fisiológica com a tua voz. Porquê? Porque quanto mais repetes, mais reforças e demonstras ao teu cérebro que quando eu digo, acontece mesmo. Ou eu digo as coisas como elas são. De alguma forma, então, de adquirir quase este superpoder de surge pensamento e tu, através da tua lógica e motivos do porquê, conseguires inibir logo na hora esse pensamento. Agora, aqui, é preciso saber exatamente o porquê de aquele estímulo não fazer sentido, ou seja, o corpo diz ativação fisiológica e tu dizes ativação fisiológica para quê? Está calado. Isto para traduzir a lista de motivos de porque é que eu não vou fazer isto ou porque é que isto não faz sentido, que é o que está a gerar ativação fisiológica. Então a ideia é esta. A ideia é de que quanto mais fazes mesmo aquilo que tu dizes e quanto mais tu dizes a verdade e aquilo que tu sentes, mais facilmente é de tu teres controle sobre o teu corpo e a tua ativação fisiológica, porque o teu cérebro acredita-se mesmo naquilo que estás a dizer. Porque o que não falta é situações que a pessoa se ludibriou tanto, mentiu-se tanto pela própria, que ela diz, tipo, o corpo nem... Ela própria sabe, ela ou o corpo, não sei qual é que será melhor, já sabe que está a dizer aquilo, mas que não vai acontecer, ou que é mentira. Mas eu vejo isso, eu vejo isso. Até em colegas, já mais da nossa idade, ainda gostam muito de ser à noite, muito impulsivos, que eles dizem coisas que, pá, ele sabe, e eu também, que está a dizer aquilo, mas que não vai fazer. Não vai fazer. E pá, eu faço essa associação comparativamente com alguém que tem a experiência de quando então diz que faz, porque consegue ter muito mais esse controle sobre ela. Fazendo a analogia, ou falando em continuação das duas ideias que te falei anteriormente. O que é que tu achas disto? Assim, a TCC trabalha isso. A Sim. TCC trabalha a reconstrução cognitiva da forma como é feito o nosso discurso, tanto interno como externo. Ah, eu acredito que lá está, quanto maior é a tua verdade, mais difícil é te distanciar dela. Isto é pois é um grande problema terapeuticamente. Quanto maior, vou Que é, apontar essa. se a tua verdade é desadaptativa para a tua vida, e se ela estiver muito bem consolidada dentro de ti, é muito difícil tu desapegares dela, como é óbvio. Sim. Eu acho que isso faz bastante sentido. Ah, uma coisa engraçada é que, pelo menos nos meus métodos de estudo, e é algo que também verifico com os meus colegas, que o teu cérebro, e acho que até pode ser reforçado empiricamente através de projetos. O teu cérebro gosta muito de ouvir a tua voz. E por isso é mais fácil, ou é mais, eu não diria que isso é mais fácil porque depende de indivíduo para indivíduo, mas o cérebro consegue captar e memorizar mais facilmente se tu falares alto a matéria que queres recordar mais no futuro. Ou seja, eu tenho muitos colegas meus que, para decorar apresentações, falam alto para a parede ou para uma câmara, seja o que for. E que, de facto, funciona para eles, de certo modo, e eu acho que também bate muito naquilo que é a nossa verdade, tá? Entendes? E por isso, se tu falares alto a tua verdade, vais conseguir memorizar a tua verdade, entre aspas, e por isso, quando precisares dela, vais evocar essa memória de tipo, não preciso disso.
ou não preciso porque x. Porque é isso que tu fazes, não é? Ou seja, se tens um pensamento e depois não queres ter esse pensamento, vais evocar na tua memória o porquê não queres esse pensamento. Isso. Pronto. Por exemplo, queres fumar, mas depois lembras-te, "Epá, eu não posso ficar assim se não vou ficar como ou a pessoa X, a pessoa Y, e pô, posso morrer, não sei o que mais. Isso. E se tu fizeres isto continuamente, acho que sim, acho que sim. Eu concordo contigo, sim. E isto aqui até me leva aqui para uma questão mais metafísica, que é da consciência. Porque muitas das vezes há aqui a construção de uma realidade desadaptativa, mas que vai funcionando. No sentido em que a pessoa vai vivendo a sua vida normal, mas vai contando umas mentiras aqui e acolá e vai causando um pouco de desordem. Fofoca aqui, fofoca acolá, mal de X, mal de X, mas lá vai andando. Fofoca. Sim. Não é? Ahm, Pá, mas tem que haver, acho eu, aqui uma vozinha dentro dela, a chamada consciência, de que sabe a verdade, não é? De que, de alguma forma, fofoca as coisas más que ela está a dizer ou fazer que não são verdade ou não são boas. E, Mas tu podes reestruturar a tua verdade. É isso que nós falámos há pouco sobre o coping focado nas emoções. mas tá bem, mas tu aqui não vais reestruturar o falar mal e fazer fofoca. Quer dizer, poder podes, não é? Tipo, tu podes estar a ter, se calhar, atitudes que não são muito boas. Podes dizer que a pessoa mereceu. Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. A pessoa mereceu, exato. Ah pá, tu já aqui uma que já estava aqui a fugir para o esquema que eu estava aqui a criar. Deixa-me pensar. Sim, exato. Mas eu acho que há sempre uma vozinha ou algo ali dentro que acho que se calhar que supera esse. Acho que depende do mereceu que esteja a falar, não é? Eu estava a dizer mais no sentido de causar desordem. Tu dizes, olha, mereceu, não estás necessariamente a causar desordem, acho eu. Desordem no Assim, sentido de confusão, imagina. Tipo fofoca, não, é? Olha que esta é outra não sei o que, não sei o que. Né? Estás a criar uma coisa que não é boa. Tipo, fofoca não é bom. mas podes complementar esse sentido de verdade para eu tentar perceber melhor. Complementar. Então, esse sentido de verdade é saber, por exemplo, que aquilo que tu estás a partilhar que não é correto. Ou que não é o melhor para o mundo. Para o mundo que tu vives, para onde ao teu redor, que não vai levar a um sítio bom, que as pessoas com a tua fofoca, que no sentido pejorativo, não vai fazer com que, por exemplo, com que o ambiente seja melhor, com que aquela pessoa tenha boa reputação. É nesse sentido de verdade que aquilo não é bom. Tu sabes que aquilo não é bom, mas. Ou melhor, há parte de ti que se calhar que sabe que aquilo não é bom, mas que mesmo assim tu deixas tipo essas emoções, porque fofoca é bom, e continuas a caminhar esse caminho. Já sabes que isto aqui é a influência de Jordan Peterson, no que eu estou a dizer, mas pronto. É assim, existe um efeito que é um efeito grupal, que é muito, denota-se muito nas claques, que chama-se desindividualização. Opa, até nem sei, Ah, acho que chama-se haha. desindividualização, que é o seguinte: uma pessoa pode não ter um comportamento, ou não aceitar, ou eticamente ou moralmente, não concordar em atirar pedras aos polícias, ou gritar nomes incorretos, ou ser racista e não sei o que mais. Isso. Mas dentro de uma claque, onde existe uma desindividualização da pessoa e de toda a gente, porque é claque e não é o fulano X e o fulano Y, a pessoa vê aquilo como um ato de impunidade e a sua moral começa ali a ser distorcida. Por exemplo, olha, existe uma experiência, que acho que foi a experiência de Stanford, não sei se já ouviste falar. E eu sei qual é o efeito que estás a falar porque eu também o dei. Eu estava aqui a ver porque o nome não é desindividualização, tem outro nome, até estava aqui a procurar qual é que era o nome certinho. O de Stanford, qual é que é o nome do experimento de Stanford estás a falar? Eu acho que se chama literalmente Projeto Stanford, mas a questão era a seguinte: Fala-me que eu digo que já sei qual é. pronto, aquilo foi uma experiência com, acho que não sei se foi com universitários ou foi com pessoas do secundário, que pegou em X pessoas, não é? Todos estudantes, e fizeram literalmente uma prisão, assim, não sei se foi na universidade ou não,
mas havia estudantes polícias e estudantes prisioneiros. Hum, E depois começou-se a reparar que houve uma desindividualização, porque eram todos polícias. A polícia era a polícia, não era o polícia X nem o polícia Y. E depois eram os prisioneiros. E reparou-se que os estudantes, depois mais tarde, vieram a admitir que não está. O que é que aconteceu? Ah, os polícias começaram a abusar fisicamente e psicologicamente dos prisioneiros. Algo que nem era expectável num projeto. hum, E muito deste abuso físico e psicológico atribuía-se a que esta impunidade coletiva, devido hum. que eram os polícias e eram os prisioneiros. E também, eu não consigo estar a dizer a 100%, mas acho que uma das justificações que eles deram é porque este merecia ou porque aquele merecia, ou não tem porque não faz sentido, porque aquilo era só um projeto e toda a gente sabia disso. Mas o projeto acho que era para durar meses e durou uma semana ou duas, não tenho a certeza. Porque as pessoas não quiseram lá estar, as pessoas não aguentaram. Hum. Só para, por exemplo, podes pegar num estudante que moralmente sabe que deixar as pessoas com frio é mau, porque acho que eles também despiram as pessoas literalmente. Ah, coisas que eles, moralmente, fora daquele contexto, sabem que é incorreto e jamais o fariam, mas depois metes as pessoas num contexto muito estrito, as pessoas mudam completamente. Sim, há esse experimento e uma regra ou tendência pode ser essa. Mesmo assim, eu também te digo aí que no fundo eu vou para o indivíduo, tipo, eu atribuo a responsabilidade sempre também ao indivíduo, apesar de admitir, claro, que há essas leis, que há essa tendência. Agora, mas também isso é muito fácil, porque fazer a coisa certa é sempre mais difícil, não é? Ou melhor, dependendo do caso, não é? Hum, mas aqui ainda é pior que isso, porque não é fazer a coisa certa. Quer dizer, mas, pois, exato, é. Só que lá está, há o sentido de impunidade. Hum. A questão é, como é que é a coisa certa se todos os polícias fazem a coisa errada? Depois vais começar a pensar, será que estou a fazer a coisa certa? Porque depois tu vês que a verdade aí Mudou. é maltratar. Exato, a verdade é É maltratar. maltratar. Mas não é a verdade que eu estava a dizer há pouco, é uma verdade dentro daquele É. ambiente específico. E eu por acaso gostava muito de ler esse estudo e vou procurar, porque eu queria perceber se aí é especificado como é que começou isso. Se foi alguém que começou a fazer e foi tipo efeito, não é efeito clone, pá, efeito bola de neve, tipo, vou estar a fazer, vou fazer também, ou se foi uma coisa Sim. mais tipo coletiva, tipo, simultaneamente várias pessoas começaram a fazer aquilo, ou se foi um por um, por um, por um, por um. Porque isso É assim, aí, por exemplo, força, força, continua. isso aí também estava a fazer lembrar aquele experimento que eu sei do nome e vou-me lembrar do nome, entretanto. Não é efeito do Kohler, é outro. Que foi usado para, de certa forma, explicar como é que aconteceu os campos de concentração e aquele regime. E o Os regime. capos. Sim, 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 sim. Acho que não posso ter a palavra porque também estamos no direto para a Twitch, mas o pessoal já sabe. O gajo do bigodito. Ah, ok. O gajo do bigodito. Sim, sim. E qual é que foi esse experimento? Também deves ter dado certeza. Que era, havia um experimentador que estava vestido com uma batinha, não é? E que estava-se a fazer um experimento científico, onde apenas uma pessoa era um voluntário verdadeiro. Havia o investigador, que também fazia parte da experiência, havia a pessoa que não sabia onde é que estava a meter e havia o ator. E a pessoa que não sabia onde é que estava a meter pensava que estava a fazer parte de um experimento científico. E estava. Sim, 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 sim. Só que ela pensava que estava a fazer parte de um experimento científico diferente do que ela realmente estava, porque essa pessoa tinha que fazer perguntas ao ator que ele não via diretamente e sempre que o ator respondia mal, que era muitas das vezes, não sempre, a pessoa que estava-se a fazer o experimento tinha de voluntariamente, mas por ordem do experimentador, de atribuir um choque ao ator. E aquilo ia-se intensificando. O choque elétrico era cada vez mais forte e ela ouvia cada vez o ator a berrar mais. Ai, ai, já é uma coisa maluca, já nas partes finais. Mas as pessoas continuavam a fazer, uma boa parte das pessoas continuavam a fazer. E eu relaciono um bocadinho com isso que estás a dizer e por isso é que eu tinha curiosidade em saber, porque
a pessoa autónoma, sem o outro lhe dizer para lhe dar o choque, acreditou que nunca na vida a pessoa ia contar a dar os choques, porque mesmo assim, havia algumas das pessoas que estavam nesse experimento e perguntavam, mas tens certeza? Tenho assim uma certa hesitação, mas faziam na mesma. E apesar de, nesse experimento que estás a dizer, nos experimentos de Stanford, não haver a questão de haver uma figura de autoridade que diz para fazer algo mau, há uma espécie de efeito de contaminação, ou de deduzo, lá está, é isso que eu queria perceber. Se a partir de os outros começaram a ver de, olha que fixe. Eu digo que fixe porquê? Porque há uma parte de nós, inerente sempre, que gosta de tragédia, ou que gosta dessa parte destrutiva, não é? Quando nós... Quem... superioridade. Também pode ser superioridade. Eu olho mais para a parte destrutiva, mas para superioridade também pode ser, exato. Sim, se um sente sobre, olha como eu faço o que eu quero que acontece com o outro. Também isso também tem associado a ele um sentimento, uma emoção que tu podes deixar levar. Agora, devido à nossa socialização, é que nós também não seguimos essas coisas porque sabemos que é mau. Apesar de, historicamente, tanto quanto eu sei, temos uma tendência para caminhar para esses regimes para essas coisas más, não é? Ainda estamos em guerra, ainda temos essas tragédias a acontecer, que isso não foi assim há tanto tempo quanto isso. Por isso é que eu gostava de saber se foi uma coisa tipo efeito contaminação ou se foi quase uma coisa de coletivo. Mas também não acredito que esse experimento reflita necessariamente a realidade. Ou melhor, gostava de saber se esse experimento foi refeito depois mais vezes para além de essas. Não, tenho quase certeza que não, acho que não foi. Pois, porque eu duvido, eu não me acredito. Porque deixou de ser ético. Pois, exato, deixou de ser ético, exato. Porque eu não me acredito que essa resposta fosse ser coletiva em todos os pontos do mundo. Não me acredito mesmo. Até no próprio país eu não me acredito. O que é que tu achas? Acho que eu discordo. Tu achas que sim? Acho que as pessoas quando são fechadas... eu vou dar um bom exemplo. Sim. Há muitas pessoas que fizeram... Continua. Pessoas que cometeram bullying a outras crianças, certo? Jamais... Isto é assim, que são com pessoas com 15, 16 anos. Se calhar, na sua vida adulta, desprezam completamente aquela ação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Há sempre líderes de grupos abusivos. Há sempre um líder que faz, neste caso, faz coações aos outros membros para exercerem exatamente a mesma ação que ele, para ele também não se sentir assim tão... Porque é assim, uma coisa que já está bastante estudado dentro do bullying, que existe num grupo de 10 pessoas, ou de 15, ou seja o que for, existe sempre elementos mais não é experientes, mas existem membros que fazem mais ações e são mais impactantes, pronto, são mais predispostos. Não é só predisposição, que são mais ativos, é isso mesmo, são mais ativos no bullying a uma certa pessoa do que os outros membros. Tu consegues reparar, se calhar num grupo de 5 pessoas, há sempre um ou outro que é mais ativo em cometer essa ação com o bullying. Isso podes também reparar, se calhar, no projeto, que se calhar havia um ou outro polícia que era mais predisposto para a violência e que, de certa forma, persuadia os outros polícias a cometer exatamente a mesma ação por ser a verdade, ou por ser porque eles mereciam, ou porque nós éramos polícias e nós é que mandamos, entendes? Sim. Ok, estás a fazer essa suposição. Pá, sim, começou-me logo a fazer sentido quando tu disseste naquele ambiente fechados. Aí já me começou logo a dar o clique para aquilo que estava exatamente a dizer. Porque realmente quando se está totalmente isolado e não se sabe nenhuma outra verdade, neste caso eu prefiro usar narrativa do que a palavra verdade, nenhuma outra narrativa, certo. Sim. Nenhuma outra narrativa, é fácil de acreditarmos que aquilo é que é o certo, ou é que é a verdade.